Boa tarde. Depois de toda essa apresentação, até fiquei sem graça. Mas tudo bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, agradecer aos organizadores, e faço aqui, então, na pessoa da professora Rani. Sei que eventos como esse são frutos de uma equipe, então toda a equipe está de parabéns. E dizer que eu estou muito feliz mesmo, por uma série de motivos. O primeiro deles, que esse tipo de evento nos proporciona encontrar amigos. Segundo, porque nos proporciona encontrar outras pessoas, conhecer outras pessoas que se interessam por um tema que, para nós, é muito importante, é muito caro para todos nós. Terceiro, porque, além de encontrar os amigos, a gente observa as diversas gerações da acústica no Brasil. E de manhã estava aqui o Fernando Aidar, continua aqui conosco o nosso primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Acústica, eleito, o professor Barin, além da nossa atual presidente, a Estela Mares. Estão aqui os nossos engenheiros acústicos, da primeira turma, e que felicidade poder saber que está conosco também o representante do curso de Engenharia Acústica, lá do Chile, que vem a ser a nossa base, a nossa inspiração. Então, que bom saber que, ao longo dos anos, as ideias se complementam e avançam. E eu acho que esse tipo de evento mostra exatamente isso, o avanço que nós estamos tendo ao longo dos anos. É claro que isso vem além do aspecto de formação dos profissionais, mas vem também da ajuda, da evolução da eletrônica e da computação que a gente teve nos últimos anos. Então, muito bom ver os nossos engenheiros acústicos formados lá em Santa Maria por aqui, e alunos de outras instituições. E interessante também, vou falar daqui a pouquinho, o fato de que estamos aqui reunidos, passou o Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul. Já teve por aqui, então já passou o Nordeste, já passou o Norte, está passando o Sul agora, estamos no Sudeste. Embora não tenha passado o Centro-Oeste, temos representantes do Centro-Oeste aí também conosco participando. Então, vamos lá. Opa. Confesso que eu me assustei um pouco quando recebi aquele título ali da Rani, até porque uniformização, para mim, é um termo bastante complicado. Eu prefiro trabalhar com uma harmonização, com alguma coisa menos rígida em termos de atividade, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir mais ou menos pelo caminho que foi proposto, dando uma desviada um pouquinho em algum sentido. Para isso, eu elegi aqui algumas palavrinhas que eu considero importantes. Como, felizmente, a gente já tinha a prévia de quais eram os temas a serem desenvolvidos pelos antecessores, não precisaria entrar aqui em detalhes, mas sempre é bom lembrar. Não vou dizer o que é um mapa de ruído, vocês acabaram de discutir bastante isso. Mas, quando eu coloquei isso, eu coloquei no sentido da gente lembrar um pouco de que não podemos trabalhar simplesmente pelo fato de dados, de medições, de simulações, de coisas técnicas, mas também temos que lembrar aquele outro itemzinho aqui, muito bem colocado pelo Henrique, da paisagem sonora, das coisas que vêm além daqueles números, porque trabalhamos com pessoas que são diferentes, que têm culturas diferentes, que têm realidades diferentes.
E isso, para mim, é muito peculiar, porque eu venho de uma área, antes de ser engenheira, né, eu venho de uma área que trabalha cultura popular, onde a gente aprende a trabalhar as identidades, onde a gente aprende a trabalhar a respeitar toda a maneira de sentir, pensar e agir de cada pessoa. Para lembrar também que não estamos trabalhando só o presente, mas estamos trabalhando também o futuro. Porque destes nossos trabalhos, teremos reflexos a partir do próprio planejamento urbano que pretendemos implantar nos próximos anos, digamos assim. E aí não sobra outra palavra, né? Diante de tudo isso, de tudo que vocês viram até agora, não sobra outra palavra: desafios. Estamos diante de grandes desafios. Que bom, né? Eu adoro grandes desafios. Este é um grande desafio. Nosso país continente. Estamos nós, eu e a professora Viviane, nossa responsável pela área de acústica ambiental, lá na Universidade Federal de Santa Maria, ali, bem no centro do Rio Grande do Sul, o extremo sul do Brasil, muito cerca do Uruguai e da Argentina. Estávamos agora, aí, como eu comentei, lá com o Rio Grande do Norte, no norte, lá com Belém, no Pará. E o que eu posso colocar para vocês desses nossos 5.568 municípios que nós temos pela frente, nós temos interessados, nós temos pessoas que estão respirando a questão da acústica em todo o nosso país. E eu digo isso e posso provar isso, porque Santa Maria recebe hoje alunos de todas as regiões do país. Nós temos praticamente todos os estados brasileiros representados no nosso curso. Acabou de chegar agora, na turma que entrou agora em agosto, um aluno do Amapá, que ainda estava faltando, lá de cima. Já temos Amazonas, já temos Pará, já temos Rondônia. Né? Então, agora chegou mais um. Quando a gente olha, isso aí é um desafio. Quando a gente olha isso aqui, a gente se assusta. Somos mais de 210 milhões de pessoas. E aí, já vou entrar junto aqui. Desses 210 milhões, nós temos mais de 12 milhões apenas no município de São Paulo. Só que esta é uma realidade. A outra realidade é que nós temos municípios que não têm 1.000 habitantes. E aí? E aí a gente começa a analisar um pouco melhor esses dados. Opa, no meu saiu, aqui saiu. Apenas 17 municípios têm mais de 1 milhão de habitantes. E são pouco mais de 20% da população brasileira. Então, se nós formos fazer mapa acústico em grandes cidades, temos 17 das megacidades aí com mais de 1 milhão de habitantes. – 48 municípios têm mais de 500 mil habitantes. 48. Para um total de mais de 5.500. Mas aí, quando nós vamos lá para 100 mil habitantes, nós chegamos a 324 municípios, pouco mais de 50% da população. Observem que a nossa realidade de país, ela é bastante heterogênea. Tá? Levando em consideração as normativas europeias de 250 mil habitantes,
Eu venho de uma cidade com 300 mil habitantes. Tá. Então, nós não temos muitos municípios assim, não, que estejam dentro dessa linha. 324 que tem mais de 100 mil habitantes. Só que nós temos problemas de ruído, mesmo nesses municípios pequenos. E isso é uma realidade. A gente recebe e-mails, a gente recebe notícias, né, de problemas dos mais diferentes municípios, inclusive desses pequeninhos aí. O que nós temos? Nós temos normas técnicas internacionais, não temos normas técnicas nacionais, legislações, temos algumas, um destaque aqui para a nossa Lei Municipal de São Paulo. Nós temos programas computacionais, né, os softwares aí que foram comentados agora, de qualidade, que podem ser perfeitamente utilizados. Nós temos experiências internacionais e nacionais. Acabamos de ter um relato, e vamos ter mais um pouquinho, daqui a pouco mais, de experiências nacionais. O que nos dá hoje a tranquilidade de dizer que o Brasil tem, sim, uma massa crítica qualificada em condições de trabalhar e de propor uma adaptação para a realidade brasileira. Para os nossos tipos de veículos, de pavimentos e tudo mais que nós temos pela frente. Em compensação, nós temos alguns probleminhas. Fontes de financiamento. Todo mundo fez assim, eu não sei por quê. Aquilo que nós tínhamos, ainda estamos com mais problemas, em frente à situação da CAPES do CNPq, que financiavam grande parte das nossas pesquisas enquanto universidades. Nós temos acesso facilitado. Na realidade, isso aqui é o que está faltando, né? Por isso que ele já está meio... Era para ser um vermelhinho assim, mas estava em azulzinho o outro. O que está nos faltando? Um acesso facilitado à instrumentação. A instrumentação no Brasil hoje é muito cara. Conversamos já bastante sobre isso. É difícil para os profissionais, é difícil para as prefeituras, é difícil para as instituições de fiscalização. Então, esse é um ponto que nós realmente precisamos atacar. Então, nós temos aí fontes de financiamento que nós precisamos viabilizar. Nós precisamos facilitar o acesso à instrumentação. E, quando eu falo instrumentação, não são apenas equipamentos, são softwares, tudo que vem junto no pacote que nós precisamos para levar à frente essa nossa intenção, digamos assim, de popularizar os mapas acústicos nas nossas cidades, os mapas sonoros nas nossas cidades. Legislações. Como eu disse, a gente tem ainda bastante incipientes. Nós estamos com um projeto parado na Câmara Federal já há muito tempo, que estabelece uma política nacional de conscientização, prevenção, controle e fiscalização das emissões sonoras. A gente conseguiu uma audiência pública em Brasília, a gente conseguiu implementar esse projeto, a gente conseguiu passar na Comissão de Desenvolvimento Urbano, mas a gente acabou parando na Comissão de Meio Ambiente. Até por toda a instabilidade política que teve o país nos últimos tempos, em que travou bastante o andamento desse projeto. Até me foi solicitado, e eu fui atrás, para que a gente
o deputado responsável pelo projeto original, o deputado Pompeu de Matos, que é do Rio Grande do Sul, fizesse a reabertura desse processo. Então, ele está em trâmite novamente na Câmara Federal. Até uma das coisas que a gente precisa fazer, o pessoal já me cobrou, eu tenho que ir atrás ainda para ver se a gente consegue avançar pelo menos um pouco mais com esse projeto. Esse projeto não estabelece formas de medições, não estabelece nada. Ele estabelece quem legisla o quê no Brasil na área sonora, digamos assim, de emissões sonoras. E aí vem aquela outra questão da vontade política. Já se falou aqui de manhã, inclusive o Marcos estava até citando essa questão. Só que essa vontade política, ela só vai existir quando a gente conseguir que aquela conscientização das pessoas possa fazer com que os políticos sintam a necessidade de nos ouvir. Tá? Então, a gente consegue alguns avanços, a gente consegue políticos que possam encaminhar algumas das nossas propostas. A gente tem em Santa Maria, por exemplo, uma lei municipal que estabelece a Semana Municipal de Conscientização sobre Ruído, já desde 2010. Então, antigamente, essa lei nos garantia, inclusive, recursos financeiros para fazer a semana. Atualmente, não. Houve uma alteração, mas não foi só com a nossa semana, foi com todas as leis nesse sentido. Então, acredito que a gente precisa popularizar um pouco mais isso, dar mais ênfase a essas manifestações, como foi colocado muito bem hoje de manhã aqui, para que a gente possa ter, nos políticos, a necessidade, né, de entenderem que a população está em busca dessa melhor qualidade de vida garantida por um trabalho qualificado na área de planejamento de emissões sonoras. Bom, e aí vem a pergunta, né, que foi feita lá para mim, né, dona Rani? Como uniformizar procedimentos de elaboração? Boa pergunta, né? Eu só vejo um caminho, né? E já o colega que me antecedeu ali já fez uma lista de coisas, né? E já mais ou menos veio no mesmo caminho. E quando eu disse que eu estava muito contente, porque eu vi também que, embora a gente não tenha combinado, né, a gente não combinou, a gente não teve nem oportunidade de conversar antes do seminário, parece que as nossas colocações elas vieram numa sequência, como se a gente realmente tivesse combinado e preparado tudo junto. Isso dá para nós a garantia de que estamos harmonizando um pensamento dentro do grupo que hoje trabalha em acústica no Brasil. E trabalha no Brasil. Nós temos aqui a representação de todas as regiões do Brasil. Nós estamos trabalhando na mesma direção. E isso nos deixa muito tranquilos, de que, certo ou errado, andando mais por aqui ou mais por ali, nós estamos indo numa mesma direção. Então, com isso, nós estamos construindo verdadeiramente alguma coisa. Então, quando eu falo aqui um trabalho conjunto, acredito que ninguém pode chegar aqui e dizer, tem que fazer assim, assim, assim. Nós temos muitas variáveis a serem consideradas, muitas mesmo.
Então, precisamos, sim, pensar conjuntamente. Eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio. Deixar vaidades de lado, desarmar os espíritos e sentar junto para construir verdadeiramente alguma coisa em prol do Brasil. Para isso, quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar em muita teoria, né? Eu sou prática e objetiva. Eu gosto de fazer as coisas e fazer as coisas acontecer. Não gosto de ficar teorizando muito. Então, eu já venho com uma proposta. A minha proposta é a seguinte. Em 2013, nós conseguimos criar, dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma comissão de estudos especial de acústica, a CE 196. A partir disso, a gente conseguiu unificar, digamos assim, e agrupar bastante o pessoal espalhado aí em todo o país, né, que trabalha em acústica. E eu acho que é hora da gente aproveitar essa estrutura que a gente tem na mão e criar um grupo de trabalho específico dentro da estrutura da CE 196. Ora, esse grupo de trabalho poderia criar o que eu chamei momentaneamente, de guia para a elaboração dos mapas acústicos no Brasil. A gente não pode reinventar a roda, a gente não pode desperdiçar todo um trabalho que já está feito. A gente tem aqui o grupo que elaborou o mapa piloto de São Paulo. Vocês acabaram de assistir todo o trabalho que o pessoal de Natal fez. O pessoal de Belém, lá com a Elcione, pioneira lá dos tempos também da sua tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalhando. Vejo a Lucinha também, né? Quer dizer, nós temos muita gente trabalhando nisso. Tá? Não podemos esquecer a Lígia, do Rio de Janeiro, e sua equipe. Então, assim, acho que é bem possível nós, no momento, reunirmos esse pessoal todo para estabelecer algumas coisas. Estabelecer o quê? Já vou falar. Mas, primeiro, né, até para explicar para quem não tem acompanhado, nós temos, dentro da CE 196, uma experiência muito bem-sucedida, que são as reuniões por videoconferência. Tá? Nos meus tempos de secretária do professor Barin, secretária do professor Barin, na comissão da CE, do comitê, da CE 02, de acústica. Oi? Isso, do Comitê de Construção Civil, da Comissão de Acústica, que a gente tinha dentro do Comitê de Construção Civil. Né? Eu, como secretária da comissão, tinha que vir lá de Santa Maria, né, pessoalmente, para participar das reuniões. Visitei muito aqui o campo da USP, o IPT, que as nossas reuniões eram no IPT, por um longo tempo. Só que, convenhamos, eu moro a 300 quilômetros de Porto Alegre, lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, a vinda para cá, ela é dispendiosa, tanto financeira, quanto em tempo, quanto em desgaste físico. Não há como trazer uma equipe de Santa Maria.
né? Como já foi mais do que divulgado, vou divulgar mais uma vez, né? Nós temos o curso de Engenharia Acústica. Então, nós temos interesse em que mais gente participe. Não sou eu que ministro as aulas de acústica ambiental no curso, é a professora Viviane que está aqui. Então, é salutar que ela também participe. E daí a gente fica, ou vem uma, vem a outra? Não. Vamos dar oportunidade para que outros colegas, outros alunos, ex-alunos, que têm empresa hoje, que participam conosco lá na nossa sala de videoconferência. E assim vai. E a gente não tem só Santa Maria, a gente tem outros locais do país que também participam com a gente por videoconferência, onde a gente faz as nossas reuniões, a gente discute, a gente trabalha, o que não tira a necessidade, digamos, de algumas reuniões presenciais e que a gente normalmente acaba vendo também. Mas, afinal de contas, o que eu estou propondo estabelecer, então? Proposta 1. Tá? A gente usar a estrutura da CE 196 e criar um grupo de trabalho específico para trabalhar a criação de um guia que nos oriente como fazer os nossos mapas acústicos. Então, em primeiro lugar, como eu disse, bem objetivo, um cronograma de atividades, uma coisa que tem que ter começo, meio e fim. Tá? Segundo, uma metodologia de como é que o grupo vai funcionar. Tá? Que isso é importante. Não vou eu dizer que o grupo tem que ser assim, assim, eu vou fazer, não é o meu grupo. Tá? É o grupo que vai se organizar a partir disso e que vai lá escolher suas lideranças para poder estruturar as atividades. Que tipo de atividades vamos fazer? Identificação dos pontos chaves que precisam ser harmonizados, tanto nas medições, nos cálculos, nas simulações e nas avaliações qualitativas. Obviamente, identificados esses pontos, vamos discutir e tentar chegar a um consenso do que vamos fazer com isso. Certo? Que seria, então, as discussões para a harmonização dos pontos selecionados. Redação do texto, obviamente, e os trâmites legais de aprovação. Vou dar uma apuradinha, né? Se eu não me empolgo falando aqui. E aí? Né? Primeiro lugar, eu não estou estabelecendo aqui nem que vamos fazer alguma coisa que seja um texto orientativo e nem um texto normativo. Quem vai decidir isso é o grupo. Tá? Nós podemos fazer um guia que sirva de orientação, tá? E não é reinventar a roda, a gente sabe que existe uma série de guias internacionais, experiências, já que a gente pode perfeitamente estudar e adaptar para a nossa realidade. E quando que vamos fazer isso? Tá? Como eu disse, eu sou imediatista, já. A senhora me olhou aqui e me disse já, né, dona Rani? Eu diria já. Na próxima sexta-feira, nós temos reunião. Eu não disse comigo, é assim, é para já. Né? Os meus alunos sabem que é assim, é para lá. Na próxima sexta-feira, a gente tem reunião da CE 196. Se houver uma concordância, a gente pode discutir depois aqui mais no final. Tá? A gente pode solicitar que seja criado o grupo. E aí, depois, o grupo se reúne. Mas já não perdemos o prazo de pedir, porque se nós não pedir agora, é só na próxima reunião. Né? Então, sabe como é? E aí vem a outra questão, que seria o nosso plano de ação. Né? Acredito que nós estamos no caminho, trabalhando conscientização e vontade política. Nós estamos numa época em que a grande questão do momento são as frentes parlamentares. Né? Acho que todo mundo já viu. A frente parlamentar disso, frente parlamentar daquilo. De repente, nós podemos partir
eu conheço um deputado, ele conhece o deputado, ela conhece o deputado, não, conhece o senador, né? Tem um que é mais ligado. De repente, vamos tentar agrupar essa gente. Vamos tentar levantar quantos votos nós temos. Vamos tentar verificar isso. Tá? Que se nós não agirmos politicamente, também não vamos conseguir muita coisa. Precisamos disso, sim. Tá? E vamos atrás. Aquilo que é experiência de um, pode ajudar o outro. Onde é que nós tiramos dinheiro hoje? Como é que nós conseguimos viabilizar compras de equipamento? Né? Como é que nós conseguimos fazer alguma coisa? Hoje em dia, nós trabalhamos... a gente tem lá o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que tem dinheiro, mas que não pode passar o dinheiro para a prefeitura, porque é gerenciado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, a gente tem que tentar viabilizar uma lei que estabelece que uma parte daquele dinheiro pode ser transferido, desde que aplicado na compra de equipamentos, para poder equipar o pessoal da fiscalização, da prefeitura. Ou seja, na realidade, aquilo que um tem uma solução pode servir lá para o outro município também. Né? Muita gente buscando as TACs, né, do Ministério Público. Então, nós precisamos agrupar essas ideias, nós precisamos trocar essas informações. Já conversamos bastante sobre esse acesso aos instrumentos aqui, tenho conversado com os empresários aí. Nossos equipamentos chegam muito caro, porque eles têm uma carga de impostos muito grande. Quando nós estamos tratando de interesse da população, nós estamos tratando de saúde pública, porque hoje o ruído já é um caso de saúde pública. Acredito que se a gente souber fazer as coisas, a gente pode, sim, conseguir alguns benefícios fiscais. E, para isso, a gente vira e mexe, vai cair nas nossas legislações. Hoje de manhã foi colocado, a lei de São Paulo tem que servir de exemplo, e a gente tem que tentar pipocar essa lei por aí. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que estabelecer exatamente onde é que a gente quer chegar. O que a gente pretende fazer? E aí vem a questão, quando me foi solicitado, achei que eu tinha botado o título, mas eu não tinha botado o título aqui de volta. Quando me foi solicitado como uniformizar os nossos procedimentos, eu diria que não sou eu que tenho que dizer como nós vamos uniformizar isso. Mas somos todos nós, juntos, que temos que construir essa ação mais uniforme ou mais harmônica, mais colaborativa, para que a gente possa realmente chegar a algum lugar. Da minha parte, muito obrigada, e eu fico à disposição para as perguntas daqui a pouco.